Oi, Priscila, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Gente, a Priscila, ela é coordenadora do IBET. O IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E aí a Priscila vai contar para a gente um pouco de como que foi essa virada, né, Priscila, do presencial para o online. Bom, primeiro pode contar o que que é o IBET, e se apresentar, e aí depois a gente continua. Olá, então eu sou a Priscila de Souza, eu sou coordenadora nacional do IBET. O IBET é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é uma instituição que tem cursos, é, um curso que é o maior, o curso de pós-graduação em Direito Tributário, que acontece no Brasil inteiro, em 32 cidades. E também tem outros cursos menores, que são cursos de extensão, também na área tributária, e que até março de 2020 aconteciam exclusivamente de forma presencial, né? Até que a gente foi surpreendido por tudo que a humanidade está passando e precisamos rever uma forma de de continuar oferecendo as nossas atividades, só que virtualmente e sem perder a qualidade que a gente sempre pensou que era o fundamental aí nas atividades do IBET. Como que funcionava essas aulas? Porque o IBET, vocês têm polos, se eu posso dizer de polos, mas vocês Uhum. têm sucursais no Brasil inteiro. Isso. Então, os cursos todos, eles têm um formato muito parecido, que chama de método invertido. Então, nós passamos a estrutura do curso para o aluno, quando ele se matricula, e ele tem acesso a todos os temas que ele vai estudar. E aí, tendo acesso a esses temas, ele se prepara para uma aula, se prepara para cada um deles. Então, ele faz uma leitura, ele responde algumas perguntas, e ele vai para um encontro presencial na região dele, né? Porque o IBET tem em 32 cidades, então ele vai ali para aquela aula e vai discutir perguntas, discutir questões daquele tema com os colegas de sala. Então, primeiro eles se reúnem em grupos pequenos e vão ali testando as suas posições. E depois, nesse mesmo encontro, esses grupos pequenos desformam e formam um grupo só para aquela turma, que vai de 15 a 30 pessoas. E eles montam uma ideia da turma a respeito daquele tema. E eleito uma pessoa para representá-los, né? E eles pegam esse material e levam para o encontro seguinte, onde alguém, um professor especialista naquele assunto, se desloca até a cidade, até o polo do IBET, e fala sobre aquele tema. Então, por que método invertido? Porque antes da aula teórica, que é a última coisa que acontece, o aluno leu, respondeu pergunta, discutiu com os colegas, rediscutiu, e aí, então, num segundo ou num último momento, ele vai ter a opinião de um professor sobre aquele tema. E aí, ao final dessa exposição, esse aluno representante, né, o relator da turma, ele diz a opinião da turma sobre aqueles pontos que foram discutidos, e então o professor se manifesta. Né? Então, esse é o método do IBET. E aí, a cada um dos temas tem essa sequência de atividades: estudo prévio, respostas às perguntas, discussão no grupo maior e depois a aula expositiva. E isso com professores locais para conduzirem os debates e professores nacionais, vamos dizer assim, que vão, independente se o curso está acontecendo na cidade de São Paulo ou se o curso está lá em Manaus. São os mesmos professores que se deslocam por todo o país. Né? Então, a gente conta não só com reuniões locais, como com reuniões, vamos dizer, nacionais, né? Que tem esse deslocamento do professor,
que esse era o grande desafio para o digital. Porque o grande diferencial do IBET é justamente o de oferecer o mesmo sabor independente de onde o aluno estivesse, porque os professores que sabem daquele assunto, eles vão viajar por todo o Brasil, fazendo as mesmas as mesmas abordagens, só que do ponto de vista da turma. Quando a gente pensou, quando a gente foi desafiado a levar essa estrutura pro digital, o ponto principal era, nós temos um case de sucesso. Então, para continuar sendo de sucesso, nós vamos precisar de um ambiente de simulação, porque nessa troca entre professor e aluno, e nessa troca regional, que acontece no compartilhamento do ambiente, vamos pensar, era justamente a diferença. Então, como proporcionar isso para o aluno, sendo desafiado pelo ambiente digital, né? Então, nós pensamos num simulador. Acho que essa é bem a ideia. Vamos pensar num simulador, onde reproduza exatamente a sensação do presencial, só que no digital. Então, nós conseguimos, com o ambiente proporcionado pela Cubus, fazer exatamente como acontecia nas aulas, né? Então, as reuniões dos grupos pequenos, dos seminários, continuaram acontecendo em salas de aula virtuais. A única diferença que a gente fez foi de, ao invés de mandar um professor para dar essa aula, para dar aula expositiva, a gente colocou 2. Primeiro, porque já que eles não iam estar compartilhando o ambiente, né? Então eles tinham que compartilhar pelo menos opiniões diferentes, tinham que ter opiniões diferentes levadas para o professor. Então, e é muito desafiador, é muito difícil para um professor dar aula olhando para si, olhando para a tela. Porque o professor, o raciocínio do professor, ele se forma à medida da reação da turma. Porque se a turma está concordando, o professor continua naquela toada. Se ele percebe que tem alguém fazendo caras estranhas ou cara de dúvida, o professor pontualmente, imediatamente ele troca o rumo da conversa. E falando para a tela, essa era uma troca que não era possível, né? Então, o que a gente fez? Proporcionou essa variedade de reações, colocando 2 para dividirem ali o ambiente e para provocarem um ao outro com as questões, né? Porque só assim que a gente ia ter efetivamente algo de troca, porque a aula não é dar aula, a aula é trocar, né? É você levar um pouco daquilo que você acha que é relevante, mas dentro de um caminho que o aluno te proporciona, porque as dúvidas do aluno é que vão dar o norte para o professor, né? E já que a gente não ia ter a condição de ter o aluno dentro do mesmo ambiente, então nós colocamos os professores em parceria, né? E a dúvida do aluno continuou sendo levantada diretamente, levada diretamente para o professor, pelas perguntas do chat, pelos relatórios dos seminários. Então, como eu disse, foi uma simulação. Essa estrutura toda simulou muito próximo do real o que acontecia no presencial, né? É isso que eu acho que foi a grande virada de mesa, assim. E isso que eu acho legal, porque você já tinha uma aprendizagem ativa, que era a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em debate, aprendizagem
todos esses modelos de aprendizagem ativa que funcionam muito bem, principalmente, né, quando a gente está falando de direito, vocês já tinham isso funcionando muito bem no presencial. Então, vocês precisavam que isso funcionasse muito bem no online também, porque esse era o diferencial de vocês, né? Exatamente. E eu acho que funcionou também que as pessoas, porque quem procura um curso presencial, quem procurou um curso presencial, ele sabia que era esse o grande diferencial do curso preparado ali, porque o aluno pode tirar dúvida na hora, o professor vai vir até ele, ele vai ter outras experiências, porque é diferente de você ter, quando a gente fala de cidades maiores, de ambientes maiores, você está em São Paulo, tudo é muito mais acessível. Quando você está em cidades mais distantes desses grandes centros, cursos, mesmo os presenciais, talvez eles não proporcionem uma troca tão grande, considerando o universo de profissionais que tem ali. Quando a gente fala de que o professor vai ser o mesmo, independente de onde o aluno esteja, significa que quem trata daquele assunto vai tratar em qualquer uma das unidades, né? Então, eu acho que esse é um dos diferenciais. Quando a gente trouxe isso para o digital, essa dúvida para o aluno IBET não existia, de que ele ia ter acesso a esses professores, de que os grandes professores iam dar aula. O medo era se ele ia conseguir acessar o professor, porque o professor ia estar na sala de aula, na sala dele, no computador dele, na tela dele, mas ele não sabia se ele ia conseguir promover essa troca. Eu acho que o nosso desafio era justamente isso. Nós vamos conseguir fazer com que o aluno se sinta próximo do professor, né? E eu acho que isso a gente conseguiu muito bem, né? Porque o aluno, muito aluno se manifesta hoje muito mais pelas perguntas escritas do que ele se manifestava em sala de aula, né? Porque é o receio de estar fazendo uma pergunta mal pensada, ou do que o colega vai pensar. Não, ele está... esse ambiente de exclusividade, dele estar na casa dele, ali pensando e podendo formular a pergunta, isso desinibiu muita gente, sabe? Então, o que poderia ser um receio de não ter a participação, de não poder fazer a pergunta para o professor, de não poder tirar suas dúvidas, não, isso foi totalmente vencido, superado, sabe? Isso eu acho que é uma grande sacada aí, que é o que nós vamos levar dessa situação. Porque a gente tem uma certeza, o normal vai ser um novo normal, certo? Mas se a gente percebeu que não há mais barreiras da distância para produzir conteúdos de qualidade, porque as pessoas vão se sentir próximas, mesmo não estando compartilhando o mesmo ambiente. Então, acho que o nosso compromisso é pegar tudo aquilo que pode ser substituído pelo presencial e colocar em ambiente digital. Porque não é querer facilitar as coisas, mas é de dar tempo para produzir outros conteúdos que necessariamente demandem a presença física. É isso que é o grande legado, né? Porque nós não sairemos iguais dessa situação. E o nosso compromisso é de sairmos melhores, né? E como nós vamos fazer melhor? Eu acho que é justamente de analisar o que precisa, porque tem temas, tem abordagens, tem conteúdos que eles precisam da proximidade física, mas tem um tanto de outros que não precisam, e a gente percebeu que podem ser abordados, que podem ser passados, podem ser transmitidos, compartilhados em ambientes digitais, né? Então, eu acho que o desafio, nós fomos desafiados e a gente está querendo sair
o melhor o melhor possível nesse desafio, né? Sim, eu vi lá, eu assisti algumas aulas lá do IBET, e aí eu lembro na primeira aula, os professores falando, gente, como assim? Porque assim, nessas aulas com os especialistas, né, que eles tinham que ficar indo de avião, enfim, se deslocando pelo Brasil inteiro para dar a mesma aula, e aí eles falam, gente, tô aqui na minha casa, e tô ao mesmo tempo dando aula para todos vocês. E eles falaram exatamente isso, que os alunos estão se manifestando muito mais do que no presencial, no online, por quê? Como são muitos, e um faz uma pergunta, todo mundo depois toma coragem para fazer as outras, e aí tem muito mais interatividade no online. E o que é legal? Essa aula, ela pode ser dada online. E aí, o professor pode se deslocar para ir lá fazer uma coisa diferente, para ir lá tomar um café, para ir lá conversar com as pessoas, para ir lá debater, né? Eu acho incrível isso que está acontecendo, que está fazendo assim, a gente, tanto o aluno quanto o professor, quanto todo mundo achava, não, a aprendizagem à distância, ela tem menos qualidade do que a aprendizagem presencial. A gente pensava isso antes. Eu não, porque eu já conheço há muito tempo, já sou dessa área há muito tempo. E agora eu estou entrevistando muitas escolas e elas estão falando, gente, quanta coisa que dá para fazer no online que vai facilitar, e tem coisas que é melhor fazer online do que presencial, Sim, né? sim. A gente tem pensado em temas ou em professores que não conseguem se deslocar para todo o Brasil. Então, essa aula não vai deixar de ser dada. Porque às vezes o brilhantismo está naquela pessoa, naquelas experiências. E essa pessoa não vai poder se deslocar para todos os IBETs. Então, a gente pode usar o ambiente online. Outra coisa, de repente, tem temas que realmente demandem essa participação ali, essa troca, não sejam tão expositivas, que sejam, eu jogo uma informação, você me devolve, eu jogo outra informação, você me devolve. Então, realmente, demandem essa proximidade. Mas a gente tem temas que são expositivos. E esses temas que são expositivos, nós podemos pensar nisso. Sim, Né? e sobra mais tempo para você fazer o que precisa ser no presencial, né? Exatamente isso. Então, eu acho que essa questão é que mudou muito, de entender que não é uma competição, que dá para a gente pegar o melhor do presencial com o melhor do digital, né? Porque tem aquilo que é presencial, que não é de qualidade, como há aquilo que é do digital, que não é de qualidade. Mas isso não significa que se tem coisas que não são de qualidade num ambiente ou no outro, que nada será, né? Não, porque não é isso. É a maneira como você se comporta, é o ambiente estar preparado, é a disposição para produzir grandes conteúdos. Eu li no começo, sobre um especialista em educação, no começo da pandemia, eu li um texto que ele falava que haveria dois grandes grupos de pessoas na educação. Um grupo que produziria, que faria atividades mecânicas e que protocolares para cumprir objetivos formais. Então, aquele aluno que ia ligar a câmera, entrar na salinha, desligar a câmera, desligar o microfone e jogar Candy Crush. E ia ter o aluno que efetivamente ia entender, o aluno e o professor, né? Que iam entender que, nossa, eu não estou perdendo tempo com coisas que eu não
que não vão me levar a nada. Então, eu não perco tempo indo e voltando do trabalho, eu não perco tempo com atividades que de repente não são produtivas, então eu vou ter muito mais condição de produzir aqui. Você fez um levantamento para a gente na primeira aula, dizendo, gente, 90% das pessoas permaneceram durante 4 horas na sala de aula. 90%. Depois disso, demorou mais meia hora para sair mais 10%. Com perguntas, com participação efetiva dos alunos. Isso permaneceu igual da aula 1 à aula 7, que foi a última do semestre. Então, a gente percebeu que nós estamos na primeira categoria, na segunda categoria de pessoas, naquelas que estão aproveitando tudo isso para produzir que de melhor elas podem, sabe? Porque a gente tinha uma expectativa, sei lá, uma turma de 200 alunos. A média de participantes nessa turma é de 185, 190, 192. Da aula 1 à aula 7. Sabe? E que do primeiro minuto de aula, que o pessoal já tá mandando bom dia e dizendo como é que tá o tempo na onde eles estão. Aqui tá frio, tá calor, tá um sol lindo, tá chovendo. Até os últimos minutos, que depois de todas as perguntas, ainda agradecendo ao professor e dizendo tchau e desejando um final de semana ótimo para todos os colegas. Então, assim, não é só a participação pela participação, mas é a preocupação com o outro. É notar o outro. E detalhe, numa aula de 5, 6 horas, porque você falou 4 horas, mas eu já sei que tá durando 5, 6 horas, tá? 4 horas é o que deveria durar, e agora com toda essa participação, aulas de 5, 6 horas seguidas, e que vão ficar gravadas. E as pessoas estão lá ao vivo. Exatamente. Tanto que, assim, no começo você ensinou, olha, o intervalo é para o professor, porque o aluno, ele tem liberdade de ir buscar um café, tá com frio, ele vai buscar uma blusa. A gente participou, então a gente estava falando para os professores, olha, pensem no intervalo para ficar confortável para vocês, porque o aluno está nessa condição. Aí, até que na aula 3, eu estava com uma dupla, e aí eles estavam fazendo blocos. Então, um falou meia hora, aí o outro comentava essa primeira meia hora e fazia uma exposição de meia hora. E o primeiro comentava. Aí, eles tinham programado para ficar, acho que 1h30, né, ou 2 horas ali, e depois ir fazer um intervalo. Só que teve perguntas. Então, o que deveria ser 4 blocos de meia hora, ficaram 3 blocos de 45 minutos, né? O pessoal falando assim, professores, por favor, pode dar um intervalinho, porque assim, eu não posso sair daqui agora. Eles não querem perder nenhum minuto. Eu não posso sair daqui. E eu tô precisando sair. Aí, Que legal. a partir dali, as próximas conversas que a gente tinha com os professores que iam dar as outras aulas, a gente falava assim, olha, até a aula passada, a gente dizia que o intervalo era para vocês, mas não, porque o aluno, ele não larga a tela do computador de maneira nenhuma. Então, a gente sugere que se você forem fazer a parte expositiva muito longa, que vocês façam um intervalo também na parte expositiva, tá? Porque os alunos não saem. Não querem perder nem o tempo do banheiro. Não, Que sabe? legal. Eu Nossa. achei isso o máximo, assim. E não foi uma coisa que eu vivi, que um dos meninos me contou, foi na minha aula. Eu achei isso incrível,
sabe, assim, incrível. O professor contando, às vezes, dando um exemplo mais engraçado. Eu tive uma questão, uma aula que estava falando de IPI, né? Então, se sobre determinadas atividades incidia o imposto sobre industrialização, produtos industrializados, ou se incidia ISS. Aí, o professor dando aula e passou o carro da pamonha, sabe? Aqueles carros que vendem pamonha. Aí eu, olha, gente, eu vou fechar a janela só porque tá barulho. Só que deu para ouvir que era o carro da pamonha, né? A gente tá... Aí, na hora, os alunos, mas professor, a pergunta sobre a pamonha, incide o quê? E aí, e porque eles estavam, assim, muito ligados. Se eles não tivessem efetivamente sentindo que a aula estava sendo feita ali para eles, se sentindo parte daquilo, não caberia esse tipo de pergunta, de comentário, sabe, de aproximação. É isso Sim. que eu achei legal. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas falam assim, ai, mas a aula à distância, ninguém quer chamar de aula à distância, todo mundo fala assim, não, é remoto. Quem é de educação à distância fala, não, o que vocês estão fazendo hoje é remoto, não é EAD. E aí, quem é do presencial fala, não, o que nós estamos fazendo não é EAD, é remoto. E aí, você fala, gente, tudo é EAD, porque está à distância. O EAD vai desde a da aprendizagem por carta até qualquer coisa que seja à distância. Tudo é EAD, Uhum, tá? uhum. Mas tudo bem, a gente respeita, as pessoas falam como quiserem. Mas aí elas me perguntam assim, mas o EAD não perde qualidade? Eu falo, gente, tudo depende da instituição e do professor. Por quê? Se o professor é um professor que não liga para a qualidade, a aula dele presencial ou online não vai ter qualidade. Se é uma instituição que quer massificar tudo, que não está nem aí para a qualidade, não vai ter qualidade. Agora, eu nunca vi um professor que dá uma aula excelente no presencial, que é um professor excelente no presencial, ser um professor medíocre no online. Ele não vai se contentar em fazer isso. Eu nunca vi uma instituição que é excelente no presencial ser medíocre no online, a não ser que ela queira massificar, né? Ela é Sim. maravilhosa no presencial, Mas mas eu aí quero a, massificar. mas aí a massificação, ela vai acontecer e ela vai ter perda de qualidade independente do ambiente. Independente, Porque aí, exatamente. assim, é uma questão de objetivo. Claro que todo mundo quer ter aluno. Quando alguém cria um curso, o que ela quer é ter aluno, certo? Mesmo que ela não cobre pelo curso, tá? Eu não estou falando de dinheiro de mensalidade, porque não tem nada a ver com isso. Quando você abre um curso, você quer ter gente interessada no teu assunto, certo? Então, esse é o objetivo de todo curso. Mas, dentro desse curso, você quer ter muita gente independente de qualidade, então você quer atingir todo mundo a qualquer preço, ou você quer oferecer um conteúdo incrível para as pessoas que estão ali. Se você quer oferecer um conteúdo incrível, você vai fazer isso de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. É Sim. isso que eu acho, né? O que acontece eu falei um dia desses, fui convidada para falar de perspectivas pós-pandemia, né? É, foi multidisciplinar. Então, uma na advocacia, outra na comunicação, e eu falando da educação, né? E eu acho que disso tudo que a gente está vivendo, tem uma coisa que está muito escancarada, que é a história da desigualdade social. Então, mostrou que tem gente que não tem acesso ao básico. Quando as pessoas falam de básico, talvez não entre na nossa cabeça. O que é o básico, né? O que é isso? Como você vai cortar, até vou falar disso. Eu faço um projeto social de Natal. Comentei com você em algum momento? Não. Não. A gente faz um projeto social de realizar sonho de Natal. Parecido com o Natal dos Correios,
só que a gente incentiva as crianças a escreverem cartas, e aí elas dizem qual é o grande sonho delas. E a gente leva o presente que elas querem na manhã da véspera do Natal. Até que em 2018 eu descobri Januária, que é no norte de Minas, quase nordeste, que é uma região que eu estou tentando lembrar o nome que agora não me vem. É a região mais pobre do país. E aí a gente foi para lá e levou tudo. E aí eles não têm parede na casa, eles não têm teto, sabe? Eles não conhecem. Tem criança que não sabe o que é maçã. Eu não estou falando de iPhone, eu não estou falando de computador. Eu estou falando de maçã. Criança, a gente fez uma festa o ano passado e levou hambúrguer para as crianças comerem. As crianças não estavam entendendo que era uma carne no meio do pão. Eles não sabiam o que era aquilo. Então, estou falando de desigualdade, né? Então, quando a gente entrou nisso tudo, a gente pôde perceber que existe uma quantidade de pessoas que não têm acesso ao básico, então você pode oferecer qualquer conteúdo porque ela não vai acessar. Você pode colocar na televisão, ela não tem televisão. Então, eu não estou falando dessas pessoas, tá? Porque ali o problema é muito maior. Mas todo o restante que tem acesso ao essencial, agora também tem uma limitação. Então, a gente foi colocado numa condição de igualdade, porque a gente não pode sair. Então, o que eu acesso é o que qualquer outra pessoa pode acessar. É isso. Então, é o que eu vou fazer com esse conteúdo que vai me destacar. Sim. Porque nós fomos colocados num limite. No limite do que o digital pode nos oferecer. Eu queria te fazer essa pergunta. Como que foi? Como que você encontrou Cubos e por que você escolheu Cubos? Porque eu lembro que a primeira vez que você falou comigo, você falou, Paola, vê se você pode me ajudar, porque eu já estou desesperada. E o Robson falou que você pode me ajudar. E aí eu queria saber como que foi essa busca, porque desse seu desespero. Você chegou a mim e você estava assim, Eu não posso. Você falou, Paola, por favor, eu tô quase fazendo 500 salas de Zoom aqui, que eu não sei como eu vou conseguir controlar, e eu não tenho ideia como eu vou fazer isso. Se vai ser por planilha de Excel, sei lá o que eu vou fazer? Foi isso. Foi. A gente não tinha nenhuma expectativa de um dia transformar as atividades presenciais em digitais. Esse é o marco zero da mudança, tá? Partimos daí. Partimos daí. A gente nunca achou que a gente precisasse fazer isso. Na verdade, assim, a gente até achou. Eu tive uma conversa com a equipe ano passado, falei, gente, nós já fomos paquerados várias vezes. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Das duas, uma. Ou o mundo um dia vai se tornar digital e nós não teremos mais espaço, porque a gente não se preparou para isso. Ou as pessoas vão para o digital, vão perceber que não é isso aí e vão voltar para procurar. E só vai ter a gente aqui. Tá? Então não existe uma terceira alternativa. Aí veio a pandemia. E disse: olha só, tem uma terceira, não, você não vai mais poder existir dessa maneira. Exatamente. E não é por escolha, é porque assim, essa vai ser a caixinha que você vai ter que trabalhar com ela. Tudo que você tem tá aqui dentro. Pronto. Então, quando a gente foi pensar nisso, porque tinha ainda uma dúvida,
que era quanto tempo isso vai durar? É o caso da gente suspender tudo? As primeiras normas do MEC eram suspende-se por 30 dias, suspende-se por mais 30 dias, né? Ponto. Eles, veja, ninguém sabe. Estamos assim até hoje, né? As escolas estão sonhando até hoje de, não, em agosto, não, em setembro. Isso, Desde março, assim, em abril. Exato, exatamente. Só o MEC que resolveu falar assim, não, chega de lançar uma nota por mês, então agora assim, até dezembro vocês têm autorização, né? Não estou dizendo para fazer, não estou dizendo para não fazer, mas a autorização vocês têm, pronto. Então a primeira dúvida era essa, porque a gente não tinha expectativa de ir para o digital, tá? Para o virtual. Não tem expectativa. Então, é o caso de mexer? Quanto tempo isso vai durar? Justifica um investimento? Investimento financeiro, investimento de mudanças, justifica? A mudança se justifica? E aí a gente percebeu que, até pelo perfil do IBET, dessa estrutura de levar professor, então o aluno ele está na sala de aula, o aluno está no ambiente dele, na região dele, na cidade dele, mas o professor não, o professor se desloca. E da onde saiu o professor? De São Paulo, que foi o primeiro lugar a parar, o primeiro lugar a fechar, né? Então a gente falou, tá, não dá, justifica a mudança. Tá, agora a gente precisa do quê? O que pode simular a nossa atividade? Porque nós temos essas atividades que acontecem para o aluno, dentro daquele ambiente. Então, eu vou precisar criar um ambiente para cada um. Aí, eu fui atrás de todas as plataformas que existiam. Primeiro, todas aquelas que a gente conhecia por fazer reuniões virtuais, né? Então, plataformas de sala de reunião foi a primeira pesquisa. Segunda pesquisa, todas as plataformas de cursos EAD que eu conhecia, ou que eu fiquei sabendo, ou que me contaram, ou que saía qualquer notícia. Pronto, fui fazer todas. E aí, nada, absolutamente nada, se encaixava naquilo que a gente precisava. Umas ofereciam uma estrutura perfeita para o seminário, outras ofereciam uma estrutura perfeita para a aula expositiva, e uma ou outra, que vou dizer que dá para contar, não deve ter passado de duas, que a gente conseguiria colocar todo mundo lá dentro, não tinha estrutura para a gente fazer isso de forma geral. Eu ia ter que ficar replicando informação em todas as turmas, porque elas acontecem de forma independente, que não é o que a gente tem no IBET. No IBET tem uma estrutura e isso é replicado em cada uma das turmas. Então, ia virar um trabalho absurdo. A gente ia levar um tempo que não ia... era melhor realmente não voltar para as atividades. Fora a questão financeira. Porque quando você fala de uma estrutura grande, as aulas, o custo vai sendo aumentado por sala liberada, por professor. Para ter uma ideia, num semestre presencial, nós temos mais ou menos 400 a 500 professores envolvidos na atividade. Nossa. Imagina se a gente tivesse que fazer uma conta, considerando... tem repetições, mas são 400 aulas diferentes. E isso ia ser absolutamente inviável para uma estrutura como a nossa, né? Então, daí nós descobrimos vocês, né? Nós também recebi indicações, então foi bom que a gente já recebeu com um referendo. Olha, aqui eles estão preocupados em promover um ambiente que seja de integração. Opa, peraí. Então,
talvez seja o caso. Eu estava achando já até que era assim, que era fake news já. Demais para ser verdade. Eu lembro que você chegou e falou assim, Paola, me fala que é verdade isso que me contaram de vocês. Exatamente a expectativa. Porque assim, eu falei, então ela vai fazer, ela vai dizer que dá, que é isso mesmo, mas que ela pensou essa estrutura para uma universidade de ponta da Europa, e lá eles cobram anuidades estratosféricas, e por isso o ambiente funcionava perfeitamente como a gente queria, só não se encaixaria no que a gente tinha condição de pagar. De verdade, foi exatamente isso que passou pela cabeça. Quando você falou, não preocupa com isso, aí eu falei, gente, ou ela tá achando que a gente é rico, ou ela tá muito consciente, ou ela que é rica. E aí vai fazer um negócio, um projeto social. O cu é o projeto social da Paola, querendo viabilizar a educação para todo mundo. Deve ser isso. O que vai ser? Aí, quando a gente foi vendo, sabe qual foi a primeira notícia a primeira impressão que eu tive, que eu recebi de um usuário? É. Eu disse assim, mas desde quando vocês estão em conversa com o pessoal do Cubos? Eu falei, como assim? Desde quando? Não, porque não foi agora para mudar para o digital, né? Aí eu falei, foi agora. Conversei, conheço a Paola tem uma semana, né? Que a gente já tinha feito uma pesquisa grande, então sabe, quando se deparou com cubos, percebeu que era a ferramenta certa, mas era uma ferramenta que já existia. Não, essa ferramenta foi criada para o IBET. Tem tudo que a gente precisa. Então, como é que pode ter sido desenvolvida alguma coisa sem tomar o IBET, uma ferramenta dessa, sem tomar o IBET de parâmetro e encaixar tão perfeitamente no IBET? Pois é, tem alguém lá em cima que está do nosso lado. E foi muito legal isso, porque foi um coordenador nosso que falou. Ele estava ajudando na busca. Ele conhecia, então é alguém que conhecia o IBET como ambiente de aluno, ele já foi aluno, ele já foi professor, hoje ele é coordenador. E quando a gente apresentou a plataforma, foi exatamente esse comentário que ele fez. Ele falou, mas eu não sabia que vocês já estavam conversando. Né? Eu falei, mas nós não estávamos conversando. A gente está conversando tem uma semana, tem 10 dias, porque quando a gente conversou, foi quanto tempo de implementação? 10 4 dias. A 4? gente, acho que a gente se conheceu, o tempo de você, da primeira vez que a gente falou até a plataforma no ar, foi uma semana. E aí, quando a gente se conheceu, até te mandar a proposta, aceitar a proposta, aí em 4 dias, foi numa quinta-feira. Gente, Quinta-feira, foi numa quinta-feira. Na segunda-feira a gente já estava bombando de gente. Foi numa quinta-feira, você falou, Paola, fechamos. E aí, na segunda-feira, tinham já. Na segunda-feira foi a aula. Foi na terça-feira a aula. Foi na outra quinta. Numa quinta a gente começou a implementação. Na outra quinta a gente já teve a primeira aula, que eu fui olhar esses dias, estava revisando algumas coisas de conteúdo. 1.254 participantes. Em uma semana, a gente, em 4 dias, a gente montou todas as turmas, colocou todos os professores, todos os mentores, todos os alunos. Em uma semana, do dia que a gente fechou, em uma semana, vocês tiveram a primeira aula com 1.250 alunos. Foi inacreditável mesmo. Mas, lembra que você falou assim, tem alguém ali mexendo? Mas o que acontece? Vocês prezam pela qualidade e pela interação entre os alunos e os professores. E vocês usam metodologias ativas. E o Cubos é uma plataforma que foi desenvolvida para esse tipo de metodologia.
Então, casa muito bem. Quando você me procurou, a primeira coisa que eu perguntei para você, eu falei, como que funciona? Porque às vezes, né, se você está querendo uma coisa massificada, um para vários, e só o professor fala, o aluno não tem voz, o Cubos não vai servir para você. Você falou, não. E aí, casou, porque é o modelo de educação que a gente acredita. É o mesmo modelo que o Cubos acredita, é o mesmo modelo que o IBET acredita. Encaixa porque os valores são os mesmos, né? A gente acredita nas mesmas coisas. Exatamente o que você falou, né? Então, tá aí. É exatamente o resultado disso, porque não é a Priscila falando, a Paula falando. Nós tivemos, ao contrário do que se tinha de expectativa, uma redução de evasão. Nossa, que legal! Que legal! Se a gente for considerar números absolutos, foi maior, mas por quê? Porque teve gente que sequer entrou. Porque aí ficou. Achou que já não ia dar certo e já nem tentou. Ou não ia dar certo, ou ficou com receio financeiro. Teve muitas pessoas tiveram problemas financeiros e não puderam continuar. Exatamente. Não vou investir nisso agora, né? Já que não vai ser presencial, né? Acho que muita gente já pensou assim. Mas, do início do curso para agora, o número de evasão caiu, e saiu por questão financeira, por outras questões, que não são de dizer que qualidade caiu. Que não. É igual? Não é igual. Principalmente para quem já vinha de outros semestres, fala isso, fala, a gente sente falta de ter o professor, porque faz muita diferença. Faz, né? Claro. A depender de onde são, eu acho que isso eu falei com você no começo. Nós temos IBETs, principalmente da região Nordeste, que o aluno ele fica muito grato de ter o professor lá. Porque ele não tem acesso. É diferente. Nós vivemos em São Paulo, nós vivemos numa bolha. Sim. Absurdo essa sensação. Porque a gente topa as pessoas. É como estar na praia no Rio, que você vê os artistas todos. Aí você fala, ok. Fulano, ok. O carioca tá muito ok pro artista. Nós estamos muito ok para as pessoas uau da nossa área, né? A depender da região, a pessoa ela fica encantado de você ter pego um avião e ido na sala, na casa dela, ela se sente te recebendo em casa, sabe? Então, claro que isso elas perderam. O humano é muito importante. A troca de energia, você poder estar ali no mesmo ambiente, que é uma energia incrível que você sente, que todo mundo sente, você se sente assim privilegiado. Eu acho, enfim, o contato humano é insubstituível, não dá para substituir, não dá para simular. É isso, exatamente, porque eles se sentem muito no seguinte sentido: se você veio até a minha casa, eu tenho que oferecer para você o que eu tenho de melhor. E isso não acontece, né? Sim. Isso não, porque tanto que uma das coisas que eu falei para todos os professores, falei, não preocupa, você tem filho em casa, e o filho passou ali atrás, claro que você vai se preocupar de não estar no ambiente onde a criança está com a televisão ligada, não estou falando de desleixo, mas estou falando que o aluno ele tem que ficar próximo de você em alguma coisa. Então, se você está na sua casa e está tudo muito perfeito, ele não vai se sentir próximo, porque na casa dele provavelmente não está tudo perfeito, né? Então, se alguém entrar na sala, se o vizinho fizer barulho, ou se você achar que de repente não está no melhor enquadramento, mas é o melhor lugar onde tem o sinal, ok. Se sua internet cair, ok. Por quê? Porque isso é o que vai te aproximar do aluno, sabe? É ele ver
Nossa, aqui no fundo, na sala da Paola, tem um quadro lindo. Nossa, eu gosto dessas cores. É isso que o aluno quer ver, porque hoje é o que ele tem para se aproximar do professor. Sim, é o que te humaniza, né? Porque a gente endeusa essas pessoas. E quando você tá você se sente indo até a casa dela, você se sente dentro da sala dela, da casa dela, aí passa o filho, ah, você quer meu filho? Ou passa o gato, tem hora que passa Exato. o gato, você quer meu gato? Isso. Ele vai, então ele tem problemas como os meus, olha É só, isso, né? é isso, porque nesse momento é o que a gente pode fazer de aproximação, porque você se enxerga no outro, você se projeta no outro, né? Sim, Quando você percebe que o outro tem questões, enfrenta questões iguais às suas, pronto, tira o professor de uma situação de insegurança, porque quando você também fica nessa posição de ser referência e que nada pode dar errado, é um peso muito grande, é né? E para o aluno, ele fala: nossa, eu posso chegar aí, eu posso um dia estar desse lado da tela. sim, A gente tem que ser, eu acho que a sala de aula ela serve de inspiração. Então, o aluno mais tímido se inspira no aluno que tem coragem de perguntar. O aluno que tem coragem de perguntar se inspira no professor que está ali, que tem coragem de se expor, aham, né? Ali, porque a aula é uma exposição. E não é uma exposição de dizer, é uma exposição da pessoa, do seu conteúdo. Você se expõe. Antes de qualquer coisa, você está exposto. Isso é no ambiente virtual, isso é no ambiente presencial, isso é em qualquer situação, né? Então, essa exposição, ela gera inspiração. E eu só vou me inspirar na pessoa que está falando do outro lado da tela se eu achar que ela pode ser atingida. Que se o patamar onde ela está é um patamar que eu posso galgar ali, que eu posso tentar chegar, né? E humanizá-la é o primeiro passo, né? Dizer não é uma criatura mística que recebeu dons prévios e por isso ela está ali. Não, ela é um ser humano que sofre dificuldade, que só fez essa trajetória num momento antes, né? sim, Só isso. Então, porque enquanto eu estava fazendo outra coisa, o meu professor estava ali. Mas tem coisas talvez que eu saiba que ele ainda não sabe. sim, Quando a gente faz essa troca, fica tudo muito mais próximo e o ambiente não faz diferença. sim. Se nós estamos compartilhando o mesmo espaço físico ou só as mesmas ideias, isso não importa. Importa que nós temos que ter conexão psicológica, sabe? Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é trocar, é compartilhar, é aprender, é chegar num lugar mais longe do que nós já chegamos hoje. Então, tudo bem. Então, isso vai acontecer. Muito legal. E também a gente está assim, o professor ele está aqui falando e ele está vendo que tem, enfim, tem 1000 pessoas lá assistindo. Mas na verdade o aluno é ele e o professor. Então assim, É uma ele está na relação. casa dele e é como se fosse uma conversa de 1 para 1. Não é de 1 para 1000. O aluno está sozinho na casa dele. Então você ter essa, até que você falou assim, mas aí não tem, o aluno não consegue ver o professor não consegue ver a expressão do aluno. Lembra que a gente definiu que muita gente, 500 pessoas ao mesmo tempo, num ambiente que pode abrir a câmera, que pode usar o microfone, não vai funcionar. E aí você falou, usamos colocamos 2 professores para o professor não se sentir sozinho, mas isso dá muito certo, por quê? Porque o aluno está sozinho em casa. Embora tenha 1000 pessoas ali, o professor está falando só para ele, né? Ele está falando de 1 para 1. Aquele outro professor representa o um. Sim,
Mas não é para o aluno, é para o professor, porque aí ele tem para quem olhar. Sim. E olhando para o professor, ele está olhando para cada um dos alunos. Nossa, e eu achei incrível isso que eles fizeram. Porque assim, a gente gosta de ver duas pessoas conversando, a gente se interessa na conversa delas, né? É isso. A gente gosta de entrevista. Olha, veja, se você tivesse me mandado uma lista de perguntas e eu ficasse aqui gravando, Uhum. não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. Então, Precisa da mesmo precisa da troca, eu preciso estar fazendo isso para alguém. como que foi que você chegou a essa conclusão? Porque eu acho que já no primeiro dia já tinham 2 professores, né? Na primeira aula já tinham 2 professores. Foi Deus mesmo. Foi um instinto, na verdade, assim, foi uma coisa do instinto mesmo, foi Eu lembro que a gente falou, expectativa. eu lembro que a gente falou sobre isso, você falou assim: como que a gente faz? Eu falei: "Olha, a gente sempre tem um mediador". Aí você falou assim: "Ah, eu tô pensando", você falou para mim: "A gente já tá pensando em colocar 2 professores, um para fazer a aula e outro para fazer as perguntas". Isso, E que isso eles mexeram. eles mesmos. Mesmos, aconteceram aulas assim, com um fazendo a exposição e o outro fazendo as perguntas, mas a grande maioria aconteceu com exposição dos dois e resposta das perguntas dos dois. Muito legal. E assim, nenhuma delas a gente disse, essa daqui vai ser assim ou essa daqui vai ser assado. Nós trouxemos eles para o ambiente e eles demonstraram aquilo que ficaria mais confortável para a dupla. Que legal. E como que foi o treinamento dos professores? Porque a gente botou, né, no ar, a gente botou a rede, a gente montou a rede, botou os alunos dentro em 4 dias, e aí a gente teve que, né, fazer o treinamento dos professores e dos 400 professores e mentores em 4 dias, né? Aham. Tipo, uma semana, porque até a aula magna a gente estava, né, fazendo o onboarding deles, eles entrando na plataforma tal, e dos alunos também. E como que eles contam que foi essa experiência? Como que você viu que foi essa experiência do treinamento e dos alunos aprendendo a usar a plataforma? Foi um reconhecimento de território, sabe? Assim, eles se sentiam muito em ambientes que eles já conheciam de comunidades sociais, assim, de comunidades virtuais. Então, foi meio que instintivo isso e de muita parceria. A gente percebia que quem tinha aprendido primeiro ia mostrando para o outro o caminho, sabe? Isso de alunos e os professores de seminário, eles compartilharam muita informação no início, assim, sabe? E logo de cara, o que eu percebi foi que as pessoas entravam, claro que elas não conheciam todo o ambiente, mas elas já se identificavam no ambiente delas, sabe? Porque tem uma cara de rede social. Então Tem cara você de já isso. Tá bom, isso aqui é uma rede social, mas é a rede social dos meus contatos. Eu estou me sentindo aqui ambientado, né? Então a gente percebeu isso, o pessoal já muito instintivamente achando as coisas, ou sabendo onde perguntar, porque quando você não tem noção de nada, você não sabe nem o que perguntar. E eles sabiam encontrar, sabiam perguntar. Isso muito legal, assim, sabe? Claro, teve dúvidas, teve questões que a gente foi resolvendo, e perguntas que foram se repetindo, sim, porque também as pessoas se comportam de maneira diferente e as pessoas têm experiências diferentes em redes sociais. Tem gente que é super sacada de rede social, tem gente que não, né? Então, mas muito um colaborando com o outro, né? Aproveitando a experiência do outro. E os professores, eu acho que o grande receio deles é porque, como todo mundo estava muito preocupado, muito acostumado em ir até a sala, ir até os ambientes, então o medo deles era de que alguma coisa desse errado.
E se a minha internet cair? E como que a gente faz? Então a gente disse, não, você já foi dar uma aula e a pilha do microfone acabou? Já. Ou parou, travou o PowerPoint? Já. E aí? Não, aí alguém veio e consertou. Pronto, é isso. Alguém vai vir e vai consertar. E aí a gente continua a aula. Aí eles, é verdade. É verdade. Sim. Lembra que a gente, no começo, quando você falou assim, mas e se cai... Eu falei pra você o quê? Eu falei, Priscila, eu faço umas 50 lives por mês. Nunca uma live minha deu errado, sabe por quê? Porque toda hora dá tudo errado, mas a gente sabe como consertar. Isso. Lembra? E aí você falou, e aí eu falei, ó, aí você falava assim, mas e se acontecer isso? Eu falava, faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Isso, E aí exatamente. você falou assim, nossa, verdade. Então e isso é muito legal. Tipo, a pessoa sabe que tá ao vivo. A pessoa sabe que pode acontecer qualquer coisa. A pessoa entende. A gente entende, né? Você não precisa ser. Você já tem que ser. O professor, ele já acha que ele tem que ser. Saber O tudo. perfeito. É Aí você tem que ser isso. perfeito. Até a internet dele tem que ser perfeita. Vamos humanizar. Vamos começar assim, vamos humanizar, né? Quem está aí dando aula é ser humano, quem tá comandando a parte técnica é ser humano, pode dar uma falhinha, não tem problema. O legal foi que na nossa primeira aula, eu acho que a gente debutou direitinho, porque na nossa primeira aula, a gente teve uma queda de sinal de um professor. E eles no treinamento, eles ficaram tão à vontade de dividir, de compartilhar a aula, de separar como é que ia funcionar, e era justamente a professora que estava falando naquele momento que caiu a internet. Ela caiu, o professor falou, opa, acho que a internet caiu, porque aí, como ela estava falando, e foi retomando aquele ponto, ele terminou de falar, ela voltou, como que não passa de mágica, Que né? legal. E pronto, e voltou, e tudo bem, e olha, caiu, ok, entendeu? Porque quando os treinamentos que a gente fez foi muito disso, de dizer isso, gente, nós estamos em 2 professores justamente para dar conforto para vocês. O ambiente virtual a gente ainda não domina, né? Vocês dominam a sala de aula física. Então, vamos migrar com com a maior tranquilidade para o ambiente virtual. E uma das tranquilidades que a gente tem se você tiver um problema com a sua internet, você sabe que o aluno não está desamparado. Tem uma outra pessoa que tem conhecimento sobre o assunto, que mesmo que na programação não estivesse com aquele pedacinho da aula, ela tem condição de tocar ali para frente. Porque se você tiver um problema de 30 segundos, ok, ninguém vai perceber. Se você tiver um problema de 5 minutos, ela vai dar conta. Se você não conseguir voltar, a aula vai acontecer, né? Pronto. Eles ficaram relaxados, aconteceu de cair, aconteceu de professor não conseguir compartilhar a tela e falar para o outro, olha, você se importa então de ir passando os slides para mim? Aí o que aconteceu? Gerou uma dinâmica diferente, porque ele falava assim, porque eu acho que a gente já terminou essa fala, né? Aí o outro professor, porque aí eles aproveitavam na transição dos slides para trocar, Que sabe? legal. Então, todo mundo pegou, não foram aulas roteirizadas, foram aulas absolutamente espontâneas, e muito diferentes. E essa espontaneidade mostrou que dá para acontecer de jeitos diferentes, com experiências diferentes, e que vai ser legal, né? Acho que a gente diminuiu a possibilidade, ou disse que não precisava de rótulo, sabe? Rótulo não é necessário. Vamos primeiro fazer aí, e se a gente gostar, ok, a gente gostou, né? E eles gostaram. Aluno gostou, professor gostou, coordenação gostou.
todo mundo gostou, sabe? O professor sabe, né? O que ele sabe fazer é passar o conhecimento dele. Como ele vai fazer isso, ele vai saber qual é a melhor forma, né? Tem gente que quer falar o que o professor tem que fazer. Gente, cada professor sabe como passar o conhecimento dele, e cada aluno aprende de um jeito também. Então, como que você acha que vai ser, né? Quando voltar para o presencial, vai ser híbridos, vão continuar as aulas um pouco na plataforma, misturado com aulas presenciais? O que fica na plataforma? O que você está pensando agora? Porque eu sei que vai mudar até lá, Vai né? mudar. Uhum. Assim, a gente está querendo expandir dentro dessas atividades que a gente já fazia. Então, por exemplo, o curso de especialização de promover determinados conteúdos que a gente não conseguiria fazer eles locais, então, repetidamente, né, 30 e tantas vezes, que agora a gente pode. Então, ter uma aula magna com o professor Paulo. A gente pode, né? Trazer um professor de fora do país, a gente pode, porque não era legal de fazer isso e trazer para uma cidade só, né? Então, isso a gente pode. Conteúdo. Então, vídeos, a gente conseguiu fazer vídeos curtos de apresentação da aula. Eu vi, estão muito legais as pílulas, né? Pílulas, exatamente, que é para chamar atenção para aquele tema, né? E que pode ser replicada, porque aí a facilidade de liberar conteúdo. Todo o material, todo o conteúdo do curso está ali. Então, isso eu acho que a gente não substitui, né? Não volta mais para o físico, não volta como era antes. Então, conteúdo, conseguimos trazer os ex-alunos para dentro da plataforma, porque muitas vezes eles falavam assim, eu tenho tanta saudade, eu queria assistir uma aula de novo, eu queria ver de novo, e não conseguiam. Então, o que a gente fez? Montou uma turma de ex-alunos, e aí esses ex-alunos podem assistir as aulas de novo, né? Isso vai continuar. Que legal. A única coisa que eu acho que a gente não vai fazer é ficar 100% digital, né? Sim. Isso não, porque a gente está com muita saudade. Mas a gente tem, De hoje. mas a gente tem que pensar também em pessoas que não podem ir para o presencial, né? Tem pessoas Sim. que não moram em cidades que têm IBET, tem pessoas que às vezes têm alguma deficiência, ou às vezes, e elas não podem ir para o presencial, também, enfim. Sim, a gente há algum tempo, acho que algum tempo a gente tinha, quando eram menos unidades do IBET, Uhum. então a gente tinha cidades que eram de uma mesma região, mas que não eram tão próximas. Então, a gente formava turmas de seminário naquela cidade, mas aí no dia da aula expositiva eles iam para a cidade onde tinha o IBET, né? Hoje, como são 32, caminhando para a 33ª, então a gente consegue pegar mais regiões, né? Mas eu já recebi uma sugestão da gente montar as turmas de seminário digitais, online, Legal. e os alunos só precisam se deslocar para as aulas expositivas, né? Legal. Que é o que faz toda a diferença mesmo, da troca ali, né? Porque Uhum. a troca no seminário, ela é isso, são pessoas sentadas em grupinhos de 5, discutindo, alunos, certo? E o professor vem nesse grupo, direciona, vai no outro, mas o que fica são cinco pessoas. Isso pode acontecer eu sentada de frente para você, na mesma sala, pode acontecer eu sentada de frente para você numa sala virtual. Então, Sim. isso tem perda zero, né? Zero.
O que faz de diferença do aluno experienciar o professor na casa dele, né? Uhum. Na região dele. E aí, isso a gente continua, né? Mesmo que, de repente, consiga fazer um tema ou outro, quando o professor não pode ir, quando o tema é muito específico, mas, no geral, a gente consegue alinhar o que há de melhor dos dois mundos, né? Sim. Então, a gente está finalizando agora, né? Efetivamente o semestre, porque as aulas acabaram nesse último sábado, e aí, agora nesse, a gente vai fazer a prova. Ah, já Né? teve. O Jair já me mandou aqui perguntando, Paola, como que eu faço para fazer a prova? Os alunos vão ver a prova um dos outros, não sei o quê. O que que eu sempre digo para todos os professores? Igual ele falou assim, um aluno vai poder ver o do outro? Não, não vai poder ver o do outro pela plataforma, Exatamente. né? A plataforma não libera, mas Pela se plataforma. um amiguinho vai Mas mandar para o outro. Mas saiba que eles vão fazer a prova com consulta, saiba que eles vão fazer a prova em grupo, saiba que um vai mandar para o outro as respostas, então não faça uma Sim. prova óbvia, né? Faça uma prova que eles tenham que pensar, que eles tenham que raciocinar, que de preferência as respostas tenham que ser diferentes uma das outras. Não tem problema se eles fizerem em grupo, se eles olharem um do outro, porque eles vão estar aprendendo também. E vão Mas ter o que que reescrever, né? Eles vão ter que sim, reescrever, né? sim. A gente, assim, no IBET, o material, ele vem todo formatado. Então, nem o Jair que entrou em contato com você, nem ele sabe como vai ser a prova. Porque a gente que faz aqui, entendeu? E a gente está justamente nessa fase também, de estruturar a prova. E o que a gente pensou? Isso não vai dar para fazer. Como você usar, não vai dar para limitar. É como você pegar um material, fazer um material de perguntas super legal e usar de um semestre para o outro. Uma pessoa vai indicar para outro curso, ela já indica com um pacotinho completo. Olha, aqui está o curso, esse é muito legal, e aqui está o pacote de seminários para você já preparar aí pronto, é assim que funciona, né? Então, o que a gente pensou na prova? Vamos fazer uma prova que, apesar do compartilhamento, cada um vai ter de estruturar, vai ter de demonstrar um raciocínio, vai ter de demonstrar uma pesquisa, porque, muito embora eles possam usar, né, uma base, cada um vai ter que escrever com as suas palavras, né? Porque é o que a gente pode oferecer agora, né? É esse tipo de atividade que vai fazer alguma diferença na vida deles, né? Mas na verdade tá condizendo com o mundo que a gente tem hoje. No mundo que a gente tem hoje, na hora que eles forem fazer uma petição, na hora que eles forem fazer uma defesa, na hora que eles forem fazer qualquer coisa, eles vão consultar uns aos outros. E É é bom que eles isso. aprendam a consultar uns aos outros, porque É. a escola ensina a gente, né? A faculdade, a escola ensina a gente a ser separado. E depois, quando a gente vai para o mundo, a gente precisa. Não sabe pedir, não Não sabe sabe pesquisar. criar. Né? Aí fica tão desesperado com isso que acha que perguntar para o outro significa colar do outro, né? Sim. Eu acho que é isso. A gente não é cirurgião, não trabalha na emergência. Então, você pode parar para pensar e tomar decisão, né? Ninguém vai morrer se você fizer uma pesquisa. Muito pelo contrário, você vai ter um resultado muito melhor se você souber como, quando pesquisar, que hora parar, quando começar a escrever, né? O que tirar de lição das coisas. Então, eu acho realmente que isso vai fazer muita diferença. Eu acho que essa é a grande lição desse momento, sabe? De entender que o papel da gente é diferente do papel de alguém que tem que dar a resposta assim, do minuto para o outro, né? A gente é muito imediatista. Então, essa ideia de ter que ter as coisas aqui na mão e tudo mais. Ter que saber. Eu acho que assim, a gente vivia num mundo em que você tinha que saber, porque, ou pelo menos você tinha que saber onde tá. Então você tinha que decorar os livros, não para você saber, mas para saber onde estava naquele livro. Hoje não é mais assim. Então, assim, a informação está aberta.
e tem muita informação, e não dá para você saber tudo. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber como encontrar a informação, onde pesquisar e quem procurar para te ajudar. Né? Exato, porque antes não tinha informação. Então, aqui tinha, você tratava, eu falo que é a mesma coisa, a sensação de ir na biblioteca antigamente, que para você entrar na biblioteca, você tinha que estar com RG, você tinha que ter cadastro para você entrar, porque você era uma pessoa que estava acessando um mundo mágico da informação, né? Quando eu fazia trabalho de escola. Aí, aquilo que vinha era uma verdade quase que absoluta, porque, poxa, alguém conseguiu produzir. Se dá tanto trabalho para você pegar o livro, que dirá para produzir tudo aquilo. Então, tudo aquilo era verdade. Hoje, a gente se questiona das coisas que foram escritas na época que nós não estávamos aqui. A gente estava falando, eu estava conversando com meu marido hoje, que eu estou achando tão interessante essa história de repensar os nossos heróis, né? Porque talvez os grandes caras da história eram pessoas extremamente cruéis, extremamente preconceituosas, maldosas. E hoje a gente fala assim, tá, então eu tenho informação em todo canto, mas eu tenho de saber onde procurar e selecionar aquilo que é interessante do que eu tô lendo, do que eu tô aprendendo, para aquilo que não tem a menor importância para minha vida. Então veja como aprender hoje ficou muito mais difícil, que antes a gente colocava nas costas de quem produziu a informação, a responsabilidade. Agora não, agora a gente produz junto, né? É muito mais crítico. Então, você tem que saber, é o que você falou, tem que saber aonde procurar, quem procurar, como, né? Como saber o que está certo, como saber o que é fake news, né? Como saber se aquilo, e saber que nada é uma, né? Poucas coisas são verdades absolutas. Acho que não tem, não. Então, Acho que não tem, eu vou não. falar nada, mas não sei. Enfim, às vezes alguém vai falar, não, tem sim, tal coisa, mas enfim, saber que as coisas não são verdades absolutas e que mesmo que hoje seja verdade, daqui 5 minutos pode mudar. É o que você falou, os nossos heróis daqui a pouco, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. O cara é um herói, daqui a pouco alguém, né? Agora, então, ele vira ministro, todo mundo já descobre ele era herói, virou ministro, pronto. Acabou. Por isso. Descobre todos os podres que ele fez na vida inteira. Coitado. Olha, um dia ele acabou a aula, pronto, tá lá. Tá lá. Então não tem verdade, não tem certo e errado, não tem definitividade, nada. Principalmente no direito. Você precisa conversar com outras pessoas, porque você precisa de opiniões. Não é matemática, né? Não é matemática. É completamente subjetivo, tudo subjetivo. Tudo Exato. subjetivo. Então, assim, a gente não pode ter. A gente cria na faculdade, na escola, a gente treina os alunos para serem competitivos. E aí, eu não quero dividir com você, eu não quero falar para você o que eu sei, eu não quero te contar o que eu sei. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai criando profissionais pobres, porque, né, o bom profissional, ele precisa estar o tempo inteiro compartilhando e conversando, inclusive nesse evento que eu te convidei, todos os painelistas que eu convido, converso um por um para eu saber se eles vão contar o que eles fazem e como eles fazem. Porque se for só para falar que fez e não contar como fez, não adianta. É só vira uma conversa de comadre, entendeu? Eu não quero. E ninguém quer. Não, vira assim um campo para você dizer as suas vitórias. Mas assim, Sim. as suas vitórias são tão incríveis. E ao mesmo tempo tão frágeis que você não pode contar como Você não pode contar isso, exatamente. Você falou de conversar, porque a gente mudou, né, para fazer as aulas. As aulas do IBET aconteciam com uma pessoa só, as conferências. E no Cubos a gente faz com duas. Mas o que a gente fez com todo mundo, todas as duplas a gente treinou. Treinou o StreamYard, treinou, olha, quando entra no ar, você está vendo ali em cima que aparece, que está programado, vai mudar para live, olha lá. Então, a gente fez isso, mas mais do que isso, a gente colocou os professores num ambiente offline,
que eles podiam dizer: como a gente vai fazer? Como nós vamos dividir essa aula? Quem vai falar primeiro? Quem vai. Então a gente falou com todo mundo. E aí eles já estavam sabendo qual era a fórmula do outro, né? Para poder usar aquilo e poder misturar com o seu. Você sabe que assim, a última aula foram as que tinham menos afinidade entre as pessoas, não todos, mas tinha alguns que não afinidade pessoal, mas pessoas que não trabalhavam juntas. E, e foi muito especial. Puxa vida, como foi especial. Por causa disso, as pessoas não têm medo de dizer como é que elas fazem, não têm medo de se expor, né, ao julgamento do outro, porque não estão no topo, não se acham no topo, falam, não, a gente vai chegar junto, né, não é uma corrida, isso aqui não é uma corrida. Né? Não é uma corrida, gente. É muito maluco isso, né? É muito maluco, as pessoas... Eu vejo uma maluquice, assim, de... Vamos abrir, não importa se todo mundo vai morrer. Vamos não sei o quê, não importa se... Amigo, nós estamos tudo no mesmo barco. Se eu vou morrer, você vai morrer junto comigo, porque, né? Nós estamos todo mundo junto. Exato. Tipo, uma parte de você vai morrer com essas 1.300 pessoas que estão morrendo por dia. Por dia. Não é possível. Eu fico aqui na minha casa e eu fico o tempo inteiro pensando nas pessoas que não podem estar em casa. Então, assim, não adianta. Eu posso estar aqui na minha casa, mas eu tô sentindo a dor do outro. Sim. E eu quero que todo mundo tenha a mesma coisa que eu. E quando eu quero ter só eu, sozinha, tem gente que é assim, mas é tão vazio e é tão, tipo... Você já fez uma viagem, sabe? Que você foi sozinho, ou foi em algum lugar sozinho, e aí você fica pensando o tempo inteiro assim, ó, nossa, mas fulano ia adorar estar aqui. Nossa, gente, mas eu queria tanto que fulano visse isso. Nossa, mas olha que coisa legal, fulano adora isso. E aí você fala, meu, você faz uma coisa sozinho que é muito legal e que só você consegue fazer e que você... Eu fiz isso, eu ganhei um prêmio, na verdade o Cubus ganhou o prêmio e aí era só para uma pessoa. E aí eu fui sozinha. E aí, foi maravilhosa a viagem? Foi, mas nem se compara se eu tivesse ido com alguém. Porque quando você não consegue compartilhar as suas conquistas, elas não valem nada. nada. Porque assim, você tá vivendo tudo aquilo, e eu acho que eu sou muito parecida com você. Eu quero falar para você tá sentindo o gosto disso? Você tá sentindo mesmo? Seja o gosto da vista, seja o gosto de uma comida, seja qualquer coisa. Você tá sentindo? Eu quero compartilhar. Porque o sabor, assim, fica muito mais saboroso. O sabor fica mais saboroso. Mas é outra história. Aí é muito legal ver, mas você olha para o outro e Sim. não dá, não é legal. E eu acho que é isso, eu preciso ficar em casa porque tem um monte de gente que não pode. Então, o meu compromisso com cada pessoa que não pode ficar em casa é você ser responsável pela vida do outro, né? Sim. Quero isso para mim, de jeito nenhum. Então, não é nem pela vida, é pelo prejuízo da vida do outro, né? Mas as pessoas, muita gente... Falei, a gente vai sair diferente dessa situação toda. Uns, claramente melhores. Outros, não. Não. Nossa. A vantagem é que a gente vai ter oportunidade de ver isso. De ver quem é o outro, né? Eu acho. Nós estamos vendo tantas oportunidades esses tempos, né? De uns uns 5 anos para cá, a gente está tendo muitas oportunidades de ver quem é o outro, né? De ver quem está do seu lado na trincheira. É isso aí. Se a gente tivesse em guerra, eram essas pessoas que iam estar no meu lado na trincheira. São pessoas sim, entendeu? Mas é assim, porque eu tenho muita coisa para falar, né? É muito legal. Temos. Então, adorei.
Adorei, obrigada, Que Priscila, bom, adorei. imagina, adorei também. Ai, Porque assim, é muito natural isso, né? Porque a gente não faz nada, não tem fake aqui, né? A gente faz de boa vontade, porque a gente se identificou, os valores não são só os valores do Cubus e do IBET, né? Se a gente está nessas instituições, se a gente está à frente dessas empresas, tem um pouco da gente ali, né? Então, é difícil dar muito certo uma liga da empresa e não dar entre a gente, né? sim. E a gente conversa muito sobre o aspecto Outro pessoal assunto. da nossa vida, que a gente né? A gente, enfim. Eu acho que your vibe attracts your tribe. Eu acho que a nossa vibe atrai a nossa tribo. E eu acho que, assim, a gente até se aproxima de pessoas que não têm muito a ver com a gente, mas a gente repele rápido, né? E eu acho A gente usa as pessoas para saber o que a gente não quer. sim, Precisa dessas experiências. sim. Assim não, assim eu não quero. Gente, adoro o IBET, o trabalho que vocês fazem. Acho que, assim, uma qualidade... Não é à toa que vocês estão onde vocês estão. Nossa, parabéns pelo trabalho que você faz. Toda vez que eu falo com você, acho que eu falo isso, né? Parabéns pelo Que trabalho. delícia, que delícia! E assim, adorei conversar com você, adorei, sempre, né? Toda vez que a gente começa a conversar, a gente fica horas conversando. Sim, é muito legal isso, né? Eu falei, acho que vai ser uma conversa curtinha, né? Eu também. Uau, foi Ai, muito legal, foi muito legal. amei. Espero que tenha ajudado aí, espero que você consiga tirar alguma coisa. Nossa, muitas coisas. Eu não sei nem eu tô falando assim, meu Deus, como que eu vou editar isso? Vai ficar com 2 horas, porque eu não vou querer cortar nada. Ai, Ai, adorei. Jesus, que bom, que bom. Obrigada. Obrigada, viu? Um Beijo. beijo. Tchau, tchau.